Flamengo escalado para o confronto diante do Vasco. Leila Pereira cutuca o Mengão. E temos excelentes notícias para esse clássico 2 milhões. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Também, se puder hypar o vídeo, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil, trazendo todos os bastidores, né? Temos aí a fala da Leila, cutucando o Flamengo. E temos também a provável escalação do Flamengo para esse jogo decisivo diante do Vasco. O jogo que acontece neste domingo, 4 horas da tarde. Vamos pro vídeo. Estocada no rival e a resposta veio praticamente imediata. Vamos dar uma olhada. Que eu vi na imprensa que o Maracanã, o Flamengo e o Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol? Vai virar casa de espetáculo? Casa né? de espetáculo? Ele falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quiser viver de show, que largue o futebol e vai viver de showbiz. Eu acho que eles estão querendo largar o futebol. Não é porque, pelo que eu vi, o Maracanã vai também realizar shows, como o Allianz Parque. Aliás, se ele quiser também, eu oriento ele a botar gramado sintético, que é a melhor coisa. Eu até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, eu tenho certeza. E ali a resposta do Flamengo, sempre bom lembrar, o gol do Danilo fez muita gente chorar e ficar sem palavras. Sem entrar no mérito da questão, pelo menos eu, vocês que vão fazer isso, mais um gramado sintético não, Leila, pelo amor de Deus não. Rafa Marques, mais um capítulo aí da briga Palmeiras e Flamengo. Anda lá na FIFA, então. E o Samir Chaldi, presidente, eu vou lhe dizer uma coisa, presidente. Eu não lhe conheço o suficiente, mas o pouco que eu conheço, eu me compadeço da sua iniciativa, viu, presidente? Porque situações como essa mostram que a tal possibilidade da criação de uma liga unificada é realmente utópica se considerarmos os parâmetros comportamentais médios do dirigente brasileiro. Eu não vou nem dizer se a Leila está certo ou errado em responder ao BAP. Eu acho que o BAP errou lá atrás quando ele atacou o Palmeiras nesse assunto e ela sentiu o direito de revidar. A gente tem que tentar discutir sobre esse assunto, menos o insumo, menos o que está no recheio da discussão e mais o conceito. Né? O conceito dessa briguinha entre os dois é um retrocesso clássico previsto que está sendo vislumbrado, que está se avizinhando para 2027, quando começar a discussão sobre o modelo comercial da Liga Única. É triste, eu acho que isso é bom porque gera clique, isso é bom porque o torcedor fica brincando, isso dá engajamento em rede social, é muito interessante e tal, mas eu gostava das provocações aqui no Rio de Janeiro, quando eram jogadores. Era o Renato Gaúcho, era o Romário, era o Túlio, era o Edmundo. Da boca do dirigente, eu acho que é um negócio que já passou da hora de ser colocado para escanteio e ser menos valorizado pelo torcedor. E Pascoal, nessa mesma entrevista para o podcast do Palmeiras, a Leila deixou claro que o Palmeiras quer pular fora da Liga. Não, eu acho que eu ia dar um tópico, 100%, concordo com o Rafa, não dá. Uma liga no Brasil é muito difícil. Pode esquecer. Muito Pelo menos difícil. na nossa existência de nós quatro aqui. Não. Pode esquecer. Eu já vi liga começar e bem depois terminar. Mas assim, uma André Sanches bem-sucedida, foi uma o transformação real. Pode esquecer. O André Sanches Aquela foi primeira o liga, né, artífice. Pascoal? Hã? Desculpa. Aquela primeira liga. A liga que foi montada e tal. Acabou na segunda reunião, né? A primeira eles comeram Não, a os primeira quitutes, liga acabou na segunda reunião. teve coxinhas, quibes, Não, tudo, tomaram dar um negocinho. Aí quando Na fala, segunda, vamos dividir o vamos dinheiro. dividir. Não, aí não, acabou. aí levanta, o meu é maior. Aí o cara, não, o seu não é não, o meu que é. E aí acabou, não funciona. Sim. Nem começou, acabou. Agora, no caso aí, eu acho que é o seguinte, eu prefiro sempre que esse tipo de provocação saia do Paulo Nunes com o Viola, do Romário com o Túlio, Faz tempo que não tem isso, né, Pascoal? Porque sabe por quê? Esse era o lado Porque bom eles do se futebol. resolvem dentro do campo. Esse e é você do sabe lado- como é que era os caras conversar, vocês tinham um diálogo tranquilo dentro do campo a respeito disso, né? Eu sei como é que é. Esse era o lado bom do futebol, né? O Viola... Pascoal, você tá mais... Você pode falar do Viola. O Viola imitou o porco na decisão do campeonato, o Palmeiras Não foi ganhou. muito bom negócio, não. Não foi muito bom negócio, porque o Palmeiras foi lá e ganhou, o Zinho fez o gol de pé direito. Só para lembrar,
a Leila está dando o troco do que disse o presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo, daqui a pouco, vai dar uma retrucada a respeito disso. Pelo que eu sei, o Rafael pode me ilustrar, o Flamengo e o Fluminense, eles combinaram com uma empresa que fará shows nos intervalos em que não haja jogo de Flamengo ou Fluminense no Maracanã. Isso vai acontecer alguma vez na vida? Não, Pegaram o calendário inteiro. Tem, a Copa do Mundo é um exemplo. Então, mas tirando lógico, a Copa do Mundo é lógico, mas tirando a Copa. Então, você tem as datas FIFA, você tem algumas janelas que só que se você faz show, teu gramado vai pro Beleléu. Teriam isso. Miau, né? Não, exatamente. O que não está claro para ninguém, essa é uma informação que falta, tá? Não está claro para ninguém é o seguinte, o que está minuciosamente escrito nesse contrato em relação ao before e ao after, né? Quantos dias antes e quantos dias depois? Isso não está claro. Agora que vai ter lá um ajuste em relação a isso, vai. Ô, Rafa, como é que o Flamengo vai montar o meio campo para enfrentar o Vasco domingo às 4 da tarde no Maracanã? O Pascoal gostaria de ouvir essa, eu vou falar em homenagem ao mestre. Cartas para redação. Quem souber como o Leonardo Jardim vai montar o meio campo do Flamengo para o jogo de domingo contra as 3 de maio, é uma boa data, viu, Pirral? Um amigo seu faz 48 anos. Vai ser importante essa decisão para o Flamengo, porque, na verdade, ele não tem os 3 jogadores mais criativos para a função de armação, né? Não tem o Paquetá, não tem o Rascaeta e não tem o Carrascal. E aí tem uma discussão se joga o De La Cruz, se joga o Plata improvisado, enfim, tem algumas questões, se joga o Saúl. Tenho para mim que para não mudar o jeito do Flamengo jogar, para não mudar a dinâmica de jogo com e sem a bola, o De La Cruz, que tem demonstrado ultimamente uma condição física melhor, está mais frequente, está mais presente em campo, deu um time nas lesões, nos descompassos musculares. Se isso de fato se confirmar na base da avaliação feita dos testes e tudo mais, ele é quem tem mais condições de jogo para mim, para fazer esse papel. Já jogou assim no River Plate, jogou assim na seleção uruguaia, não é nada absurdo o De La Cruz jogar como terceiro homem de meio campo. Me parece ser a melhor solução, mas que é um problemaço você não ter os 3 de uma só vez no clássico. Com certeza é. O retrospecto recente desse clássico dá mais do que ampla vantagem para o Flamengo. Nossa. Mas, de repente, né, Zé, o Vasco que deu uma boa resposta na Copa Sul-Americana no meio da semana, derrotando mesmo com reservas o Olímpia por 3-0, pode se aproveitar essa quantidade enorme de desfalques no principal setor de um time de futebol onde você brilhou durante muitos anos. E principalmente um setor onde a técnica é fundamental, né? Para você fazer essa bola chegar até o atacante, que é o Pedro, para ele poder finalizar, né? Agora precisa ver como o Renato também vai armar a sua equipe para jogar contra o Flamengo, né? Porque ele sabe, por mais problemas que o Flamengo tenha, o Flamengo também tem um elenco que pode mudar suas peças, mudar ali posicionamentos e até características de jogadores e continuar um time ofensivo e perigoso. Então o Renato precisa escolher bem ali os jogadores, traçar uma estratégia para poder administrar 90 minutos contra o Flamengo. Adson ganhou pontos ontem, viu, Zé? Jogou bem, muito né? bem, mano. Jogou muito bem, né? Menino, bom jogador. Agora, eu acho que assim, tem uma coisa, Plirra, que nem você falou, né? Nos últimos confrontos, o Flamengo tem sido superior, né? Mas tem um lado da rivalidade, né? O que a gente fala sobre Dona, você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, né? Eu acho que no Rio tem essa característica do Flamengo contra o Vasco, né? Essa expectativa, desde a época lá que eu lembro do Jorge Jesus. Ultimamente é só taque. Sim, não, mas estou dizendo, mas normalmente quando você tem um time dessa forma... Equilíbrio tem no Fla-Flu. Sim, mas eu Até falo... com a vantagem do Mas no Fluminense. Carioca, o Flamengo botou o titular exatamente contra o Vasco. Isso, não, mas eu falo por conta das ausências desses jogadores, entendeu? Porque são jogadores importantíssimos, que é, como diria o nosso vovozinho, no terço final do jogo. Né, no terço final do campo, que são os caras que raciocinam. Você coloca o De La Cruz, é um outro tipo de movimentação, um outro tipo de definição, desfalque, isso facilita. Rascaeta, Carrascal, todo mundo fora. E uma outra coisa, eu queria perguntar pro Rafa, né? Porque nós estamos falando de convocação para a Copa do Mundo, Paquetá volta quando? Mas eu acho, então, a informação... Antes da convocação de joga. E vem. Eu acho que assim, também agora, né, Zé, o cara não pode ser maluco. Se ele antecipar a volta, aí pode ser um problemão. E ele perdeu uma Copa do Mundo. É bem diferente do caso do Neymar, né? Sim. É o caso do Arrascaeta, por exemplo. Do Arrascaeta.
O Arrascaeta qual é a data que ele vai poder jogar? tem que se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo. O Piquerez. O Piquerez já está correndo em volta do gramado, fazendo fisioterapia. E o Piquerez quer o Piquerez treina de manhã, de tarde e de noite. E está pedindo para os caras para de madrugada alguém fazer também um trabalho. Assim, é um cara. É verdade, eu estou falando para você uma verdade. Porque ele é um cara incansável. Ele quer jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai. E ele não está medindo esforços. Em menos de um mês da cirurgia, ele já voltou a correr. O objetivo é... Assim, acho que o Arrascaeta, daqui a pouco, também vai passar esse período aí da... É doído, hein, Pascoal? Eu não tive fratura, eu tive uma luxação. Doída, eu desmaiei de dor. A dor... Só para a gente não passar em branco, tem Cruzeiro Atlético também no final de semana. Bom, vamos aqui para a provável escalação do Flamengo, né? Para esse confronto importantíssimo diante do Vasco, como eu falei, pés no chão, respeito total ao adversário, né? Porque o Flamengo é melhor tecnicamente, muito desfalque para a partida, mas 11 contra 11 tem que exigir respeito. O Flamengo tem que valer dentro de campo se quiser ganhar os 3 pontos, né? O jogo clássico é clássico, a gente sabe como é que funciona. Tem que entrar a 1000, né? Com intensidade alta, como o Flamengo está fazendo nos últimos jogos, para poder levar a vitória, tá bom? Não é jogo fácil, é jogo complicado. A gente conhece o Renato Gaúcho, gosta de motivar muitos jogadores, por isso o Flamengo tem que ser concentração total para esse confronto decisivo. Vamos para a provável escalação do Flamengo. Lembrando, deixando bem claro aqui, que é provável escalação. A escalação oficial só está liberada 1 hora antes do jogo pelo Leonardo Jardim. Possa ser que mude 2, 3 peças, mas a base é o que eu vou passar aqui para vocês. Goleiro Rossi, zagueiros Léo Pereira e Danilo, lateral direita Varela, lateral esquerda Ailton Lucas, volantes Everton Araújo e Jorginho, no meio, lembrando que pode ter uma variação aqui no volantes, pode ser Jorginho e Saul, mas a princípio Everton Araújo e Jorginho. No meio, De La Cruz, na função aí do Arrascaeta. Ponta direita, Plata. Ponta esquerda, outra dúvida, se vai com o Bruno Henrique. Bruno Henrique tá liberado, tá bom? Tá liberado para esse jogo diante do Vasco da Gama, apesar do trauma que sofreu contra o Estudiantes, mas o jogador está apto a atuar. Aí, ou Bruno Henrique, ou Samuel Lino, ou Everton Cebolinha. Provavelmente seja Samuel Lino. Até precisa de contenção, né? Ou Bruno Henrique, pode ser que ele surpreenda, mas a princípio Samuel Lino. E no ataque, desculpa, Pedro, tá bom? Rossi, Léo Pereira, Danilo, Varela, Ailton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, De La Cruz, Plata, Lino e Pedro. Mas colocar aí nos comentários se vocês gostaram, qual a escalação vocês colocariam para esse confronto decisivo diante do Vasco. Lembrando que o jogo é amanhã, 4 horas da tarde, transmissão na Globo, TV aberta, e transmissão também no YouTube, na GETV com imagens. Flamengo e Vasco, clássico 2 milhões. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Também se puder hypar o vídeo, quando você clica no botão do like, do lado direito aí aparece o botão hypar, você não paga nada, tá bom? Só clicar em hypar, o YouTube vai e, vamos dizer assim, a gente chama na questão dos foguetes, né, de proporção, né, ele dá uma proporção para outras pessoas, no caso ele vai impulsionar para outras pessoas, né, para outros flamenguistas, e assim ajuda o canal a crescer mais rápido, tá bom? Valeu!